tudo bem? Boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem, na segurança das suas casas, com seus familiares, né, nesse momento difícil que nós estamos passando. Infelizmente, a gente não pode estar juntos na sala de aula, mas isso não quer dizer que a gente não pode estabelecer essa comunicação, essa reflexão que a própria disciplina proporciona para a gente, tá? Então, para a gente retomar essas aulas, a gente vai fazer uma pequena revisão dos conteúdos que nós já abordamos, para que a gente depois dê uma continuidade. Fiquem tranquilos, qualquer dúvida que vocês tiverem ao final da aula, tá? Eu vou abrir os microfones para que vocês falem e até façam algumas perguntas. Até porque a gente tem que dar uma retomada nos conteúdos, porque já faz um tempinho que a gente não faz uma reflexão, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai iniciar essa aula, né, de filosofia com o capítulo Descobrir o que existe na página 2. E vocês estão observando aí no cantinho inferior direito que isso é uma revisão, tá? A primeira parte, essa revisão vai ser feita em duas partes, tá bom? Descobrir o que existe. Será que a gente consegue saber tudo aquilo que existe no mundo à nossa volta? Ou será que ainda tem muita coisa para que a gente possa aprender ainda? Talvez a situação que a gente esteja passando seja um bom exemplo de que a gente não sabe tudo o que está à nossa volta. E principalmente como as coisas que são invisíveis podem nos afetar de forma tão marcante, tão, né, complicada. Então, perceber. Como a gente consegue perceber ou descobrir a realidade? A natureza do ser humano, ela é sábia. Ela vai nos proporcionar os sentidos, ou melhor, os 5 sentidos, para que a gente tenha condições de perceber de forma, cada um no seu tempo e com o sentido que melhor lhe convém, compreender todo esse processo, tá bom? Então, nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o paladar, o tato e o olfato. A partir desses sentidos, nós percebemos aquilo que está próximo ou, às vezes, um pouco distante de nós. Porém, toda essa percepção só acontece quando nós temos foco ou quando nós estamos concentrados. Por exemplo, se ao retomarmos a aula hoje, você que está aí do outro lado do computador, acessando a aula, olhando o material, fazendo sua anotação, estiver mexendo no celular, conversando com alguém, mandando uma mensagem de WhatsApp no grupo ou distraído com qualquer outra coisa, fica difícil que a gente compreenda tudo aquilo que está acontecendo nesse momento. Por que a gente fala isso? Porque, querendo ou não, gente, nós nos distraímos, né? O ser humano, ele se distrai com facilidade, principalmente a partir da diversidade de coisas que nós temos à nossa volta, seja equipamentos eletrônicos, sejam barulhos, movimentos, ou até mesmo as nossas vontades. Às vezes a gente está com vontade de comer alguma coisa no meio da aula, ou a gente lembra de alguma coisa e a gente se distrai. E é nesse momento de distração que a gente não consegue perceber adequadamente tudo aquilo que está à nossa volta, tá? Mas, a partir do momento que a gente tenta compreender essa diversidade, que é o planeta Terra, os seres e os elementos que aqui estão disponíveis, né, para o nosso uso, surgem inúmeras perguntas, dúvidas e etc. Não podemos esquecer que são essas dúvidas,
essas perguntas que alimentam esse processo que nós chamamos de filosofia. A pergunta, a dúvida, ela é o combustível da vida do ser humano. Porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e vai aprimorando a nossa existência em sociedade. Mas é claro que nós vamos ter aí um olhar de filósofo, lá na página 4, que Aristóteles vai nos convidar para fazer uma reflexão. Aristóteles ele buscou observar a maior quantidade de elementos naturais ao seu alcance. Não podemos esquecer que os primeiros filósofos vão ser chamados de filósofos da natureza, porque eles observavam a natureza e tentavam, através de todos os elementos, comprovar a existência das coisas. Porém, o filósofo, ele é aquela pessoa inquieta, ele sempre está querendo saber mais, né? Ele está querendo se aventurar no mundo. Ao se aventurar, ao buscar mais informações, ele vai tentar, a partir da ideia de que os 4 elementos compõem a origem de todas as coisas, agrupar, classificar as características diversas em 2 segmentos: naquilo que é semelhante e naquilo que é diferente. A partir daí, né, ele vai ter uma primeira classificação, os chamados seres animados, que vão ser seres com alma, né, que são aqueles que estão ligados às atividades necessárias à sobrevivência, são pessoas que têm percepções e sensações, né, têm a sua racionalidade ligada ao entendimento, à comunicação. Então, teoricamente, nós temos como o melhor exemplo dos seres animados o ser humano. De outro lado, ele vai trazer também a ideia dos seres inanimados, ou os seres sem alma, que seriam aqueles que não têm toda essa característica de sobrevivência, percepção, sensação, comunicação. E aí ele vai dar os exemplos que seriam, né, os minerais, né, que seriam as pedras, e entre outras formas que não possuem vida. Tá? Além disso, depois dessa primeira classificação, ele vai propor subclassificações, ou seja, subconjuntos. Então, dos seres animados, eu vou dividir em humanos ou animais racionais e animais irracionais. Uma divisão. Assim como nos seres inanimados, eu vou fazer essa divisão em pedras, minerais e entre outras possibilidades. Mas com o passar do tempo, alguns cientistas, ao olharem esse método proposto por Aristóteles, vai propor a seguinte reflexão: opa, nós precisamos distinguir, diferenciar esses reinos em mais partes. Até porque começa a surgir a dúvida se os vegetais são seres com alma ou sem alma, tá? Ou se seres animados ou inanimados. Então nós vamos ter uma divisão em 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. E dentro de cada uma desses subconjuntos, nós vamos ter o quê? Subdivisões, tá? E essas subdivisões, elas vão proporcionar não só uma reflexão, mas até mesmo um questionamento. Será que tudo aquilo que eu conheço permanece igual? Ou as coisas mudam? Eu estou lá na página 6. Tá?
Então, nesse sentido, a filosofia, ela, ao se propor a refletir sobre isso, ela vai seguir um caminho interessante para ampliar não só os nossos saberes e descobertas no decorrer da história, mas principalmente para descobrir do que são feitas as coisas, inclusive o próprio ser humano. O ser humano talvez seja o melhor exemplo daquilo que muda, daquilo que se transforma e ao mesmo tempo não percebe essa mudança. Por exemplo, talvez muitos de nós não perceba que estamos passando por um processo de transformação. Às vezes a gente acha, não, tá tudo igual, eu sou o mesmo. Mas não. Às vezes a gente pode estar um pouco mais animado, porque está em casa, passando mais tempo com os pais. Às vezes a gente pode estar triste, porque não está vivenciando a convivência com os amigos. E ao mesmo tempo, a gente pode estar até entrando naquela dúvida. Meu Deus, eu estou com saudade da escola. Será que eu estou bem? Mas a saudade é da escola, é da lição, é dos professores, ou é simplesmente para sair de casa, né? Então são questões que vão surgindo, que vai fazendo com que a gente reveja alguns conceitos, principalmente a partir do momento que nós pensamos que tudo permanece da mesma forma. E aí no livro ele vai dar o exemplo para vocês da borboleta, né? Que entra no casulo e depois de um determinado tempo ela acaba se transformando. Assim somos nós. A cada dia, a cada experiência, a cada aprendizado, a gente vai evoluindo e vai transformando aquilo que nós somos. É claro que algumas coisas, né, são realidade e outras são apenas aparência. Como, por exemplo, se inicialmente essa aula eu não tivesse mostrado o rosto, vocês tivessem me visto e alguns de vocês, né, nós poderíamos achar que isso é uma gravação e teria colocado aqui e a partir desse momento o professor deixou a aula e você escutando. Ou eu não saberia que era você que estava aí do outro lado. Então a gente pode dizer que é uma realidade. Aparência. Aquilo que nós imaginamos. Vamos supor que nem no exemplo da imagem está aí na tela de vocês, eu estou conversando com uma pessoa pelo telefone. Eu crio uma aparência dessa pessoa a partir do conjunto de informações que o meu cérebro capta, a voz ou às vezes até a própria descrição da pessoa. E eu crio essa imagem. Em alguns casos, nós temos a surpresa de quando encontrarmos a pessoa, ela não é nada daquilo que nós imaginamos. Ou, no exemplo de baixo, a partir do momento que nós, ao passarmos na frente de uma loja, olhamos uma roupa e criamos aquela expectativa de que ficaremos lindos ou lindas naquela roupa para ir em uma festa. Só que quando a gente entra na loja e pede para experimentar essa roupa, a gente percebe que a realidade não é daquele jeito que nós imaginávamos. Nós não vamos ficar tão bem naquela roupa bonita, ou até mesmo a partir de um jogo de luzes que são feitas nas vitrines das lojas, nós nos encantamos com uma peça de roupa. E ao entrar e pegarmos a roupa nas mãos, a gente nota que ela não é daquela cor que você viu na vitrine, ou não é daquele tecido que você imaginou, ou até mesmo não ficou bem em você. Mas as aparências, elas também podem nos enganar, como é o exemplo do mito da caverna de Platão. Platão vai propor esse mito
a partir da ideia de que as pessoas, elas se enganam com as aparências. Mas antes da gente falar do engano proposto por essa leitura precipitada que muitas vezes nós fazemos, vamos dar um exemplo mais próximo a gente. Vamos supor que agora seja ali próximo ao horário do intervalo que nós teríamos. E o professor de filosofia sempre gosta de deixar o aluno com vontade. Passando na frente de uma doceria ou de uma cantina, nós vemos aquela coxinha linda, maravilhosa, bem fritinha, douradinha, que ao olharmos, ela parece estar deliciosa. Levados pela aparência, nós entramos nesse comércio e compramos essa coxinha. Na primeira mordida que nós damos, nós sentimos aquele gosto estranho da coxinha que está mal passada. A partir dali, eu comprovo que eu fui enganado pela aparência. Eu fui convencido por uma imagem, mas a partir dos meus outros sentidos, eu percebi que não era aquilo. Então, por exemplo, no mito de Platão, que vai ser discípulo de Sócrates, Platão ele vai imaginar e descrever um povo que vivia dentro de uma caverna, igual esse que está sendo mostrado aí para vocês na imagem, tá? E essas pessoas acorrentadas pelos pés e pelos pescoços eram impedidas de observar o que estava acontecendo do lado de fora. Então elas ficavam apenas com a aparência daquilo que estava sendo projetado no fundo da caverna. Em um determinado momento, essas pessoas elas vão acreditar apenas que o que é real somente aquilo que está sendo projetado e não muitas vezes aquilo que nós estamos refletindo ou pensando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em aparência e engano, eu posso imaginar o seguinte: à medida que a aparência que nós estamos tendo agora, que muitos de vocês podem estar prestando atenção, ou talvez se comunicando no chat dessa reunião, que não é nesse momento, né? Então, deixa aí um pouquinho para que a gente converse sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque acaba atrapalhando aqui na explicação, por favor. Então, nesse processo, o que nós vamos ter, gente? As pessoas ficam presas apenas aos conhecimentos que são passados para ela por outras pessoas. Se nós pensarmos na atualidade, é o conteúdo que, querendo ou não, nós ficamos presos sem refletir a partir de informações que nós ouvimos da televisão, do rádio, da própria internet, e que não faz com que o ser humano saia da sua própria caverna. O que seria essa ideia do ser humano sair da sua própria caverna? É que muitas vezes nós não vamos atrás de informações para que possa ampliar não só o nosso pensamento, mas ao mesmo tempo que a gente possa descobrir outros pontos de vistas, perceber outras opiniões, ter não digo a certeza, mas a ideia de que não é só a minha opinião que é a certa, que nós temos pensamentos diferentes, que nós precisamos respeitar essas mentalidades e pensamentos diferentes, mesmo que a gente não concorde, né? Porque hoje eu posso discordar de uma pessoa e achar que ela está errada por estar numa posição superior a ela. Mas amanhã, alguém que está numa posição superior pode achar que minha opinião está errada e
fazer o mesmo processo de exclusão que nós estamos fazendo neste momento. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de aparência, nem sempre tudo aquilo que se mostra é como está sendo apresentado. Cabe a todos nós, como seres racionais que nós somos, né, pensarmos a respeito disso e, principalmente, refletirmos sobre as coisas. Se nós pararmos e observarmos com um pouco de atenção tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, muitas vezes nós mesmos encontramos respostas para as nossas dificuldades. Então, vamos falar assim. Às vezes você hoje, né, pode estar imaginando assim, ai, como é difícil, eu não consigo fazer aula online, eu não consigo me concentrar, ou ai, eu estou no computador, eu tenho vontade de ao mesmo tempo estar assistindo aula, tá lá no web, WhatsApp, ou mexendo no celular, ou mandando mensagem para o meu colega no chat da reunião da aula do professor ou da professora, etc. Como se aquilo naquele instante fosse para você uma válvula de escape para que você não enfrentasse esse desafio. Ao longo desse período, né, inicial dessas aulas remotas, muitos de vocês vão ter dificuldades, vão perceber também que alguns professores têm dificuldades com a tecnologia, mas isso, gente, é uma questão de adaptação. Não quer dizer que nós não estamos presencialmente, que a gente não pode construir esse aprendizado juntos. Seja o professor, no primeiro momento, explicando a aula, como ele sempre fez, e depois, após a explicação, aquele momento onde o aluno expressa aquilo que ele sabe, tira suas dúvidas, e o que é mais importante, né, não é porque a gente não está presencialmente que a gente não tem que assumir a responsabilidade de executar os exercícios, de fazer as lições, porque esses exercícios, essas lições, e às vezes até assistir de novo a videoaula, são uma forma de complementar esse aprendizado. Que talvez no primeiro momento a gente está tão concentrado ouvindo o professor ou preocupado em fazer uma anotação que a gente deixa passar algumas coisas. E ao deixar passar alguma coisa, às vezes a gente acaba entendendo algumas coisas de forma equivocada. Tá certo? Dúvidas? Neste momento, eu vou abrir aqui o chat de vocês para que vocês possam ligar o áudio, fazerem perguntas e até mesmo que a gente possa fazer algum esclarecimento se vocês tiverem alguma pergunta a fazer. Vamos lá? Turma, ó, inicialmente essa revisãozinha básica, etc., tá tranquila, todos vocês compreenderam, tem alguma dúvida, tem algum exemplo, né? Tem algum exemplo que vocês querem compartilhar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer contar alguma experiência? Né? Por exemplo, às vezes, né? Às vezes a gente está aí nesse período, né, de distanciamento e uma série de informações a gente acaba, né, deixando de lado. Então, vamos lá, é o momento que vocês têm agora, para que a gente possa participar. Então, pode ser por perguntas aí do áudio, ou até mesmo o chat que eu acabei de abrir, né? Que alguns ficaram mandando no decorrer da aula, né? Que aí ficou aparecendo barulhinho, né? Vamos lá. Alguém? Olá, né? Ó, na hora que eu estava falando, eu sabia que alguém ia falar que estava com fome na hora do exemplo que eu dei da coxinha, do brigadeiro e etc. Né? Básico.
Aqui. Vamos lá. Tá com dúvida, Natan? Diga lá. Pode perguntar por áudio ou pode escrever por aqui, que eu te respondo. Professor? Oi. Você falou que seres animados e inanimados. O solo, ele se mexe, mas tipo, ele é animado ou não é inanimado? Pois ele se mexe porque não tem uma alma específica, mas ele se mexe. Quem? O sol. O sol? Ele é animado, ele é inanimado, mas ele se mexe. Ó, segundo essa teoria que nós estamos estudando, ele seria inanimado. Ele não tem alma. Então ele se mexe por causa da gravidade. Isso, é uma força que faz com que ele se movimente. Assim como você pegar uma pedra, tirar ela do quintal e colocar ela em cima da mesa da cozinha da sua casa. Ela não andou sozinha. Você que exerceu uma força sobre ela. Ah, tá, ok. Tá bom? Uhum. Beleza. Turma, alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês não têm perguntas, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu não mandei nenhuma lição de casa lá no site do colégio para vocês, até porque a gente vai fazer essa revisãozinha básica. Eu queria ver como é que vocês estavam, relembrar alguns conceitos, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: para a nossa próxima aula, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, tá? A leitura do restante do livro. Por exemplo, da página 14 até a página 21. Então, são 7 páginas. E se for possível, tá? Se for possível, façam algumas anotações, algumas observações, que antes da gente começar a aula, eu vou perguntar algumas coisas para vocês, tá? Então, ó, retomando, nós vamos fazer uma leitura inicial a partir da página 14 até a página 21, tá? 14 a 21, para nossa próxima aula de filosofia. Certo? Todo mundo entendeu que é para fazer a leitura? Beleza. Ok? Então, o seguinte, eu vou pausar então essa aula aqui, essa gravação que nós estamos fazendo, tá? Só reforçando, caso você queira assistir de novo essa aula, ela vai estar disponível lá no site do colégio, tá? No canal do YouTube. Você pode revê-las quantas vezes você quiser, tá bom? Não se esqueçam que na nossa próxima aula de filosofia, você vai fazer apenas a leitura do texto da página 14 à página 21, para que a gente possa continuar a discussão, tá? Então, a gente vai fazer da mesma forma que faz em sala, gente. A gente vai explicar, aí depois que explicar que eu passo o exercício. Até porque não tem lógica eu cobrar que você faça um exercício se eu não expliquei para você o conteúdo antes, tá bom? Certo? Então, ó, eu vou finalizar aqui a gravação da aula, tá? E desejo para vocês aí uma boa semana.